Bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer para você uma palavra e o título da mensagem hoje é A Medida da Fé. Fala comigo, a medida da fé. Quando eu estava pensando a respeito disso, isso veio muito forte ao meu coração, eu comecei a pensar, ok, a medida da fé, mas não tem como nós mensurarmos o quanto de fé que nós temos. Não tem como eu falar para você assim, não, a medida da sua fé é essa. Ou eu tenho fé para isso. Não tem como eu pegar uma fita métrica, e para você que está mais americano, uma tape, oh my God, né? E tirar um measure, esquece, eu já estou gastando tudo, né? Mas não tem como você medir na proporção humana o que é a sua fé. Não tem como você medir ou calcular, não, eu tenho fé de 2 dias, eu tenho fé para 2 metros, eu tenho fé para 5 metros, eu tenho fé para 2 horas. Qualquer medida humana seria impossível para mensurar o que é fé. Vocês estão comigo nessa noite? Quando nós falamos sobre fé, mas existe um fundamento da palavra falando sobre a medida da fé. Mas quando eu comecei a pensar e olhar para a palavra e começar a me questionar a respeito disso, Deus, qual é o tamanho da fé? O que é a fé? Como eu posso medir a minha fé? Porque quando nós percebemos e nos questionamos a medida disso, eu não posso perguntar para você hoje, se eu te perguntar o quanto de fé que você tem, qual seria a sua resposta? Não, pastor, eu tenho fé ainda para viver isso. Talvez você me responderia, não, pastor, eu tenho fé para viver coisas que o Senhor me falou, mas eu ainda não vi. Não, eu tenho fé para viver ainda mais 10 anos orando por alguma área da minha vida. Não, eu tenho fé para isso. Talvez você possa dar uma medida de tempo, talvez, mas é impossível nós mensurarmos algo tão sobrenatural que é a nossa fé. Mas quando nós olhamos para a palavra, e se você está com a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus. Não tem como a gente falar de fé sem falar do livro de Hebreus. Esse texto você já conhece, faz parte do nosso vocabulário cristão, do vocabulário de todo crente, amém, gente? Tem crente pentecostal aí? Dá um glória. Aleluia, aleluia. Não tem como a gente falar de fé, e quando a gente que é crente pentecostal, da parede preta, cheio do Espírito Santo, a gente crê e vive a realidade da palavra, não tem como a gente fugir da definição do que é fé. Não tem como a gente não falar de fé e não falar de Hebreus. Não tem como a gente falar de fé e não olhar para o resultado da fé. Porque a fé precisa gerar em nós sim resultados. Eu vou falar um pouco mais disso, mas quando a gente olha para Hebreus 11:1, a palavra é clara ao dizer para nós. Ora, a fé é a certeza daquilo que... Vamos ler junto em nome de Jesus? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você já saiba de cor essa passagem aqui, mas quando eu estava lendo, e eu sou um cara muito curioso, eu gosto muito de buscar mesmo algumas traduções para fazer mais sentido, cada tradução que a palavra fala. E quando você vai na Almeida, revista e corrigida, é uma das versões que nós temos, eu vou ler para você porque eu anotei aqui. Cara, isso me chamou muita atenção. A palavra fala para mim e para você, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é a partir daqui que eu quero começar a falar com você. Fala comigo, a fé precisa ser o meu firme fundamento. A fé não é só a certeza, e eu acho lindo a gente olhar para essa tradução, e eu gosto particularmente, eu uso muito a NVI para ler a palavra, principalmente em casa, mas quando eu estou estudando para trazer uma palavra para vocês, eu começo a procurar em todas as versões para que a palavra possa falar ao meu coração. E quando eu li isso, gente, a fé é o firme fundamento. A gente precisa entender que nós estamos construindo a nossa vida sobre alguma coisa. Sim ou não? Você está aqui na América construindo a sua vida baseada em alguma coisa. Baseado nos seus princípios, baseado na sua experiência, baseado na sua profissão. Ou talvez não, pastor, eu tinha uma profissão no Brasil, mas aqui eu estou aprendendo uma nova, né? Esqueci tudo lá, mas aqui eu estou firmando a minha vida, construindo a minha vida baseado em outra profissão. Ou talvez você veio para a América baseado, firmado na palavra de alguém. Não, pastor, porque eu tenho um amigo que me ligou, falou assim, tem um lugar bom para você morar, né?
Aí você chegou aqui, você já sabe, né, irmão? Aleluia. Não era nada aquilo que você estava imaginando. Quem já viveu essa realidade não precisa levantar a mão não, aleluia. Mas se você deu esse sorrisinho aí, você sabe o que eu estou falando. Porque muitas vezes nós costumamos firmar a nossa vida, construir a nossa vida sobre alguma base, é natural. Quando a gente olha Jesus falando sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que constrói a casa sobre a areia, você sabe o que ele estava falando. Ele estava falando sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre aquilo que o próprio Deus tinha instituído como decreto, como lei, como princípio de vida. E quando a gente olha para essa realidade de Hebreus, que a gente acabou de ler, Hebreus 11:1, a palavra fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas. E é aqui que eu preciso que nós possamos começar a trabalhar um pouco sobre fé, porque hoje é culto fé. E quando a gente entende que a fé precisa ser um fundamento, e a gente tem 4 semanas, para quem estava aqui no final de semana, a gente estava falando sobre a série Romanos, que a gente acabou. Quem estava aqui, levanta a mão, em uma das glória a Deus, em uma das noites aí. Pastor, eu perdi. Então fica ligado no canal da Lagoinha, todas as mensagens já estão lá. No aplicativo da nossa igreja, todas as mensagens já estão lá. Essa semana agora a gente vai liberar uns teasers a respeito da série, curiosidades sobre a série. Então, irmão, fica ligado, não perde nada. Mas, para você que não veio ou perdeu alguma dessas mensagens da série, eu falei exatamente sobre isso. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, a palavra fala: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E ele continua dizendo: o justo viverá pela fé. Nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como agora nova criatura de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar firmada na fé, irmão. Ela realmente, assim como diz o livro de Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento. Porque na maioria das vezes o que acontece, eu estou na introdução da minha palavra ainda, fica comigo. Na maioria das vezes nós começamos a nossa vida do jeito certo, mas como diria o pastor Márcio, o que importa não é como começa, mas sim como termina. Porque na maioria das vezes até a gente começa a instituir a nossa vida, construir a nossa vida pela fé, mas quando a gente começa a construir ou a adquirir ou começar a ver o resultado de algumas coisas, a gente começa a falar assim: não, calma aí, deixa eu começar agora a construir daqui para frente de uma outra maneira. E talvez o resultado da sua vida hoje não seja porque você ainda está construindo a sua vida no firme fundamento, mas talvez você está construindo a sua vida em coisas que são perecíveis e abaláveis. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê esse princípio. Ora, a fé é o firme fundamento. Fala mais uma vez comigo: o firme fundamento. Irmão, é um princípio, é uma afirmação. O firmamento é firme. Bem Dilma esse aqui agora, né? Mas sabe por quê? Porque o firmamento pode não ser firme, pode ser mole. A estrutura, eu não entendo muito de prédio, eu não sou muito bom de matemática, alguns irmãos já perceberam isso. Por isso que quem cuida do financeiro da igreja é minha esposa, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, hein, irmão? Aleluia. Mas uma coisa eu aprendi, né? Eu não fui ser engenheiro para aprender, porque eu não tinha como. Eu e matemática a gente não se dá muito bem. Mas uma coisa eu aprendi no fundamento da engenharia, que para construir uma boa casa, você primeiro precisa ter um bom fundamento. Vou falar de novo para você. Para construir uma casa que é inabalável, que vai, na Flórida principalmente, que a gente tem hurricane seasons, a casa pode ser de papel, pode ser de drywall, mas o fundamento é de alvenaria, porque precisa ser inabalável. Tem coisas na sua vida que na maioria das vezes as pessoas estão vendo, mas os fundamentos ninguém vai ver. Irmão, ninguém vai ver quando você está orando 3 horas da manhã na sua casa. Ninguém precisa saber, ou na maioria das vezes não vai ver você jejuando 3, 4 vezes por semana. Ninguém vai estar vendo você lendo a Bíblia, se alimentando da palavra, não por obrigação, mas entendendo a necessidade de construir e estabelecer a sua vida no firme fundamento que é a palavra de Deus. Tem alguém comigo ainda nessa noite? Por isso, quando eu falo com você, fala comigo, a medida da fé, a gente vai tentar entender um pouco o que é a medida da fé. E por que eu preciso entender a medida da fé que eu carrego.
Porque a fé, irmão, a gente acabou de falar, ela é o firme fundamento, mas mais do que isso, a fé ela é a chave que nos dá acesso a uma nova vida. Quando a gente estava mas quando a gente estava escutando nesses últimos 4 finais de semana, o que eu estava ensinando para vocês? Que é através da fé, a gente viu isso. É pela fé que nós acessamos a graça que o Senhor Jesus nos deu. Se não for pela fé, nós não acessamos o sobrenatural. Se não for pela fé, nós não acessamos uma nova vida. Se não for pela fé, nós não somos justificados. A fé é a chave que abre portas para o sobrenatural. Tem alguém comigo nessa noite? É a fé, irmão. A fé, ela é como se fosse, sabe, aquele elemento fundamental para que a coisa aconteça. Sem ela, a palavra fala para mim e para você, e você já sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que sem fé fica difícil agradar a Deus. Não é que sem fé é pouco provável. Não. Sem fé é impossível. Porque é através dela que você acessa a graça. É através dela que você acessa a misericórdia de Deus. Então quando a gente começa a falar um pouco a respeito da medida da fé, quem está comigo ainda diga amém. A gente precisa entender o que a palavra fala para mim e para você no livro de Tiago. Se você está com a sua Bíblia, abre em Tiago 1, do 2 ao 8. Tiago 1, 2 a 8. Prometo que essa palavra vai ser bem breve, mas eu preciso que você abra o seu coração para que você possa receber ela nessa noite. E a palavra fala para mim e para você, Tiago 1, 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmão, eu não sei, quando você lê isso aqui, dá até uma raiva, né? Quando a gente vê Tiago escrevendo isso. Como é que eu vou ficar alegre por passar por provações, pastor? E é a primeira realidade que eu preciso trazer para você nessa noite. A gente está falando sobre a medida da... Isso, vamos de novo, fala comigo. A medida da fé. Mas a primeira realidade da medida da fé que nós precisamos entender é que a nossa fé, ela pode e precisa ser provada. Agora a gente não escuta, né? Escuta melhor. Escuta um amém, né? Que provação, pastor, eu não gosto de passar, não. Não, pastor, vida de crente, né? O que me vender é vire crente, seus problemas acabaram. Desde quando eu converti, pastor, não é o que está acontecendo na minha vida, não. Já viu aquele meme que estava assim, pastor não, né? Falei assim, como é que estava o negócio? Tava ruim, aí melhorou, agora parece que ficou pior. Mas a gente precisa entender que a nossa fé precisa ser provada, irmão. Sabe quando você sabe que algo é verdadeiro? Quando isso é provado. Hoje não mais, né? Mas na maioria das vezes, quando você via um Instagram com aquele selinho azul, era um selinho de verificação. Ele precisava ser verificado se ele realmente era aquela pessoa, se ele tinha as condições específicas, né? Os pré-requisitos específicos para receber aquilo. Eu não sei se você lembra, mas no Brasil todo equipamento tem um órgão de aprovação chamado Inmetro. Então quando você compra qualquer coisa, principalmente eletrodomésticos ou alguns elementos de plástico, vai ter lá assim, ó, aprovado, aí vai estar assim, selo do Inmetro, aquilo ali foi aprovado. Sabe como é que foi aprovado? Testado, irmão. Nada que não é provado pode ser aprovado. Vou falar de novo para você, porque acho que eu estou pregando só para minha esposa hoje, que ela está respondendo aqui. Então, irmão, olha para mim, nós dois hoje, tá bom, irmã? Tá bom? E você, meu amor, tá bom? Aleluia. Não tem como a sua fé ser aprovada se ela não for provada. Só que Tiago deixa muito bem claro isso. Não é Deus que prova, porque Deus não testa ninguém, Deus não prova ninguém, Deus não testa ninguém. Mas as circunstâncias pela qual você passa testam e provam a sua fé, para que o Senhor então possa, sim, aprovar ela. Por isso talvez você esteja passando por alguma situação que eu não sei, irmão. Eu passei por algumas esse ano, que eu não esperava, e que demorou algumas semanas, para algumas dessas situações, eu entender que a minha fé estava sendo provada. Para entender que não era Deus me castigando, para entender que não era porque agora tudo virou contra mim, não era isso. Mas assim como todo crente, eu preciso lembrar que não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder. Talvez você está aqui e vai assim, não pastor, eu sou líder de ministério, pastor.
Quando eu decidi fazer isso, eu esperava que... Eu sou voluntário, pastor. Não é que depois que vira voluntário a gente tem uma graça maior? É, claro que é. Isso. Vem voluntariar. É claro que é. Amém, gente? Mas depois que eu virei voluntário, pastor, parece que, meu Deus, agora que não tem trabalho mesmo. Agora que tem briga lá em casa toda semana. Agora, ei, irmão, presta atenção nisso. Quando você se posiciona no reino de Deus, a sua fé é aprovada, para que você possa ser aprovado diante de Deus. Por isso deixa eu falar algo para você. Se está acontecendo alguma coisa, glória a Deus, você está no caminho certo. Quando vier a dificuldade, em vez de falar assim, ai meu Deus, não fala assim, glória a Deus, quer dizer que eu é isso, estou no caminho certo. Porque, irmão, se você não está sendo atacado por Satanás, significa que você não está dando trabalho. Está tudo certo. Ou melhor, então significa que, né, é aquele em cima do muro, né? Não, pastor, mas estou em cima do muro. Fica tranquilo, irmão, o muro já é dele. O muro já é dele. Eu estou assim, pastor, não sei se eu vou, se eu não vou. Não, fica em cima do muro, já é dele, já. Não tem meio termo, irmão. Ou você é ou não é. Ou vive ou não vive. Ou se entrega ou não entrega. Ou decide viver o sobrenatural e começar a dar passos de fé. Quando a gente olha para Pedro, a gente ama dizer que Pedro foi aquele que faltou fé para Pedro. Mas quando Jesus libera uma palavra a respeito do sobrenatural que muitos nunca tinham vivido, ou melhor, até então a palavra nunca fala sobre as águas. Deus olha para Pedro e fala assim, ei, sou eu que estou falando, pode vir. Sabe o que Pedro faz? Ele dá o passo. Talvez nessa noite o Espírito Santo esteja te convidando a dar passos sem você ainda ver o chão, irmão. Mas deixa eu te falar, se é Ele que está te chamando, a sua fé vai ser provada, mas Ele com certeza vai aprová-lo e você viverá o sobrenatural de Deus nesses próximos dias. Uma fé aprovada. A medida da nossa fé não pode ser medida por parâmetros naturais. Por isso que eu comecei dizendo, na maioria das vezes, se a gente quiser tentar medir, pastor, a minha fé eu acho que é do tamanho desse prédio. Mas a palavra deixa muito bem claro que Tiago fala para nós, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A medida da sua fé precisa passar pelo princípio. Ela precisa ter tamanho suficiente para aguentar passar por provações. Vou falar de novo para ver se você entende. Pastor, qual que tem que ser a medida da minha fé? Ela tem que ser suficiente para passar por provações. É uma primeira realidade que a gente precisa entender. Minha fé precisa ser suficiente, ter um tamanho suficiente primeiro para passar por provações. Ele continua dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua, vamos de novo? Pois vocês sabem que a prova da sua produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Por isso, irmão, quando você passa por lutas e por provas, não é que Deus está jogando algo no seu parquinho, ou porque agora você é o azarado da turma, mas é porque a sua fé precisa ser provada, para você ser aprovado, ser íntegro e maduro, e não te falte coisa alguma. Irmão, sabe o que eu acho maravilhoso? É ouvir daqueles crentes que já passou por tudo na vida. Gente, você senta com ele meia hora na mesa, você fala assim, meu Deus, eu não sou crente ainda, Deus. Porque quanto mais você escuta, e a maneira que a qual, eu não estou falando aqui saudosismo e nem vitimismo, você sentar na mesa para ficar assim, porque minha vida, não, pastor, eu passei por uma dificuldade, aí você vê, cara, é luta, você acha que você estava tendo luta, até você ouvir a história do cara, e o cara está com um sorrisão, você fala assim, meu Deus. Esses dias a gente estava em Tampa, e eu lembro que a gente teve um momento de mesa, e cara, e tinham duas pessoas lá, e sabe quando você está assim, só... Eu lembro que uma começou a compartilhar de dificuldades, aí um olhou para o outro e falou assim, a sua luta é maior do que a dele? Não, então por que você está agindo pior do que ele? Irmãos, quando nós passamos por lutas e dificuldades, a gente precisa entender que esse é um principal princípio do reino de Deus, para que a nossa fé seja provada e aprovada por Ele. A sua fé, a primeira realidade que a gente precisa entender, precisa ter a medida suficiente para passar por provações. Mas é passar por elas, não é permanecer nelas. Porque também não dá para ser aquele crente que vive no deserto. Como é que tá? Pastor, na luta. Aí passa um mês, pastor, como é que tá? Na luta. Passa mais um mês, pastor, como é que tá? Na luta. Irmão, vira
lutador deve ser, cara. Só vive na luta, irmão. Não. A gente precisa entender que deserto, dificuldade, tribulação, seja lá o que for que você quiser chamar, é apenas um momento para que a sua fé seja assim aprovada pelo Senhor. Pastor, por que talvez eu estou vivendo isso ainda? Porque talvez a sua fé não tenha sido aprovada. Eu não sei se você já teve a triste oportunidade de viver isso. Viver uma realidade e parece que você vive alguns meses ou talvez alguns anos e parece que a hora que você volta uma mesma circunstância, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, em um tempo diferente, mas é a mesma situação. Se você está passando por isso agora, deixa eu te falar, essa aí agora é uma ótima oportunidade para você fazer as coisas de maneira diferente. Essa é uma ótima oportunidade de você agora não ser reprovado, mas aprovado pelo Senhor. Existe um nível maior de fé, existe uma medida maior para você, irmão. Entende isso em nome de Jesus? A sua fé precisa ser provada, mas não para ser tentada, mas para ser aprovada pelo Senhor. Tiago deixa isso muito bem claro, o Senhor a ninguém tenta, mas a nossa fé vai formar em nós, vai gerar em nós perseverança, e essa perseverança vai ter ação completa. Não vai te faltar coisa alguma, irmão. Deus quer te usar como exemplo para que outras pessoas sejam inspiradas pela fé que você carrega. Então, você tem que sentar numa roda e não ser aquele que fica chorando, mas eu tenho milagre para contar, eu tenho testemunho para contar, eu passei pela luta, eu passei pela dificuldade, eu passei pela provação, mas o Senhor me aprovou e eu estou aqui como testemunho vivo para mostrar para você o que o Senhor que fez no passado ainda continua fazendo milagres. Falo com você hoje sobre a medida da fé. Medida da sua fé, a primeira realidade que a gente precisa entender é que a medida da nossa fé precisa ser suficiente para que nós possamos passar por provações. Mas se a gente continua lendo a palavra, e eu acho lindo que os discípulos falam para Jesus em Lucas 17. Se você está com a sua Bíblia aí, abre aí em Lucas 17. Quem está sendo abençoado fala amém. Amém. Glória a Deus, obrigado Jesus. Lucas 17. 3-6. Jesus fala: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Irmãos, ao ver isso, presta atenção, ao ver essa resposta de Jesus a respeito de pessoas, a respeito de comportamento, a respeito de talvez provações e tentações, Jesus falando assim: você vai passar, você vai viver. Quando os discípulos veem essa realidade, porque na maioria das vezes no Velho Testamento, se você começa a ler Deuteronômio, a palavra fala claramente para mim e para você que a lei era olho por olho, dente por dente. Mas então Jesus agora vem dizendo: ei, se o seu irmão pecar com você, eles perguntam: até quanto eu posso perdoar? Ele fala assim: 70 vezes 7. Você lembra dessa passagem? E quando eles começam a questionar Jesus, ele fala assim: ei, se ele vier com você, arrependa-o. Se vier 7 vezes no dia, 7 vezes você voltar e voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe ele. Ao ver essa realidade, sabe o que os apóstolos falam para ele? Vamos ler juntos, olha o que a palavra fala. Próximo. Aleluia, aleluia. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Vou falar de novo para você: aumenta a nossa fé. E ele respondeu, e aí você conhece essa passagem conhecidíssima: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Eu preciso que você entenda aqui que Jesus ele dá um exemplo didático, porque muitas vezes a gente precisa de exemplos e ensinamentos didáticos do reino de Deus. O Senhor sabe como falar com você, irmão. Deus fala comigo, fica tranquilo que Ele vai falar do jeito que você vai entender. Naquele exato momento os discípulos precisavam entender a medida na perspectiva humana. E eu não sei se você já viu uma semente de mostarda. Quem já viu uma semente de mostarda? Se você nunca viu, mano, depois você procura uma semente de mostarda. É um negocinho assim, ó, mas muito pequeno.
mas muito pequeno mesmo. Mas a grande realidade é que ela é a menor das sementes. Mas depois que plantada, cultivada e gerada, ela vira a maior das árvores. O princípio por trás disso que Jesus me apresenta e te apresenta, e os discípulos pedem, Jesus, aumenta a nossa fé. E ele fala, e se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer, vocês poderão profetizar, vocês poderão declarar realidades sobrenaturais. Mas o grande princípio é que a nossa fé não pode continuar, irmão, para o resto da vida sendo do tamanho de um grão de mostarda. Quem está comigo aqui? O princípio que o próprio Cristo nos apresenta ao falar sobre uma semente, sobre um grão de mostarda, e a gente sabe que sementes servem para ser semeadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, comece com o tamanho de uma mostarda. Depois que você plantar ela, começar a gerar através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, através de momentos onde você está comigo, onde a sua fé é provada, é testada, com certeza, em poucos anos ela será do tamanho de uma árvore, onde pessoas poderão se abrigar, onde ela gerará frutos. Porque o grande princípio, quando nós olhamos para essa realidade, o primeiro deles é que a nossa fé precisa ter a medida suficiente para passar por provações. Mas o segundo princípio que eu quero trazer para vocês sobre a medida da fé é que a nossa fé, ela precisa crescer. Fala comigo, a minha fé precisa crescer. Talvez você está 50 anos dentro da igreja, a sua fé continua do mesmo tamanho. Pastor, como é que eu identifico? Porque tem 50 anos que você não acredita que Deus pode fazer coisas maiores. Ou melhor, talvez quando você se converteu, você tinha mais fé do que você tem hoje. Porque você deixou com que circunstâncias, pessoas, dificuldades, palavras começassem a diminuir o tamanho da sua fé. Talvez realidades e coisas que você fez no princípio da sua fé, você não tem nem coragem de fazer hoje mais. Pastor, eu era aqueles que subia no monte, marchava assim, ó. Aí quando a gente pede pro cara vir aqui na igreja para uma vigília de 3 horas, ele fala assim, pastor, amanhã tem que trabalhar. Tão cansado. Amém, pastor? O que Jesus está falando para mim e para você, a nossa fé precisa crescer. Não tem como passar os anos, irmãos, eu estou falando, isso começa para mim, essa palavra é para mim, eu posso ouvir um amém aqui? Às vezes a gente começa tão bem, a gente está com aquela fé do tamanho de um grão de mostarda que já está fazendo coisas sobrenaturais, mas tem 10 anos, tem 5 anos, tem 20 anos que você está dentro da igreja e você não consegue romper no ministério, você não consegue romper no sobrenatural, você vê todo mundo vivendo realidades sobrenaturais, mas você ainda não vive. Por quê? Porque a sua fé ainda continua pequena. Irmão, hoje é quinta-feira, eu vim para pregar para você. Eu vim liberar a palavra do Senhor para mim e para a sua vida hoje. A palavra é essa, a nossa fé precisa crescer. Ela necessita crescer. Quando os discípulos veem essa realidade de Jesus dizendo, ei, perdoa, talvez você não consegue perdoar porque a sua fé é pequena. Talvez você não consegue dar passo de fé ainda, talvez você não casou ainda, meu Deus, vou virar até de costas para não achar que é para você. Talvez você não casou ainda porque está te faltando fé, meu filho. Talvez você ainda não andou em passos em direção a ministérios que Deus já te entregou há anos atrás, porque ainda te falta fé que Deus vai cumprir a palavra que Ele liberou. Talvez você ainda não começou o negócio que Deus prometeu que você seria multimilionário, Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a ideia, mas você ainda não dá passo de fé, porque te falta fé que você vai viver realmente aquilo que Deus falou. Talvez você ainda não cumpra princípios como dízimos e ofertas, porque você não tem fé suficiente que o Senhor que prometeu é o mesmo que vai suprir. Hoje eu falo com você sobre a medida da fé. A medida da fé não é medida por medidas humanas, mas por aquilo que nós conseguimos e vivemos no reino do Espírito. Falei com você sobre o primeiro princípio, fala comigo, a minha fé precisa ter a medida suficiente para passar por provações. Mas a segunda realidade que a gente precisa crer é que a minha fé precisa crescer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, a minha fé precisa crescer. Você achou que eu ia falar para você, fala para ele, a sua fé, né? Não, a sua fé não, a minha fé. Isso.
Porque é muito fácil a gente olhar para as pessoas e falar assim: ei, a sua fé precisa crescer. Mas hoje o Espírito Santo pergunta para mim e para você: ei, será que a sua fé tem medida o suficiente para começar a viver palavras que eu já liberei sobre você? Será que a sua fé tem medida, tem tamanho suficiente para dar passos que muitos não dariam, para viver realidades que eu já liberei sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre esse tempo que muitos decidiram não viver? Mas será que a sua fé é o suficiente para obedecer a minha palavra? Será que a sua fé é suficiente para lançar sementes que você nunca lançou? Vamos lá, gente, hoje é culto fé. A palavra fala para mim e para você em 2 Coríntios 10, 15 a 18. 2 Coríntios 10, 15 a 18. Segunda Coríntios 10, 15 a 18, a palavra fala: da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos do trabalho que os outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé, fala comigo, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar do trabalho já realizado na esfera de ação de outro. Contudo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Irmão, presta atenção, sabe o que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto aí? Existem realidades que o Senhor quer entregar na mão de vocês, igreja de Corinto. Existem realidades que outros ainda não foram, que muitos ainda não viveram, mas vocês só vão viver à medida que a fé de vocês crescer. Eu não sei se você está entendendo, acho que eu vou deixar mais claro para mim e para você. Nós, como Lagoinha Nova York, só vamos viver realidades que o Senhor já falou para mim e para você quando a nossa medida de fé começar a crescer. Aí sabe o que eu acho impressionante? Não, é o pastor. Não é o pastor, sou eu e você. Não é a minha medida de fé que precisa estar suficiente, é a nossa medida de fé. Não adianta, irmão, eu estar buscando, vivendo, crendo, declarando, se quando eu chego na igreja eu não encontro pessoas que têm o mesmo coração, que creem, que vivem, que declaram, que estão dispostas a ter a sua fé aprimorada no Senhor, para que ela possa crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, para que a palavra que foi liberada se cumpra. O que Paulo está falando aí, à medida que a fé de vocês aumentar, aumenta a atuação na esfera onde vocês estão. Deixa eu falar algo para nós, como Lagoinha Nova York, declarar isso sobre nós com a palavra do Senhor. À medida que a nossa fé crescer, nosso nível de atuação, de influência, de poder sobre essa cidade vai aumentar. Por isso eu declaro que nesses próximos dias, irmão, um nível de fome, um nível de entrega, um nível de busca, como nunca antes, a sua fé irá crescer, e por causa disso, essa igreja tocará aos quatro cantos dessa cidade, do menor ao maior, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Nós declaramos, essa cidade será transformada pela medida de fé que o Senhor colocará em cada um de nós, em o nome de Jesus. Aleluia! Eu creio nisso, Senhor. Nossa fé aumentando, de fé em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, a cada dia eu vou viver o sobrenatural. Vou plantar e conhecer, a cada dia eu vou viver. Rompendo em fé, declare isso. Rompendo em fé, ousadia vou viver no sobrenatural. Rompendo em fé,
a minha vida se revestirá do teu poder. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Irmão, essa precisa ser a nossa realidade. Essa precisa ser a nossa realidade. Essa precisa ser a nossa realidade. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Declara isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos nisso, irmão. Você precisa viver essa realidade, irmão. A gente precisa crer nessa verdade. Lutas, dificuldades, provações não serão maiores do que a nossa fé, porque à medida que a nossa fé crescer no Senhor, será a medida do sobrenatural que viveremos, à medida que nós nos entregarmos ao Senhor, para que as provações não sejam maiores, mas sejam a oportunidade do Senhor mudar em nós algo, nós viveremos realidades sobrenaturais. Paulo fala a essa igreja: à medida que a fé de vocês crescer, será a medida de influência, será a medida de atuação que vocês terão. Eu creio nessa palavra. Falei para você que a medida da sua fé precisa ser no mínimo suficiente para passar por lutas e provações. A segunda realidade é que a nossa fé precisa crescer, mas a terceira realidade é que a nossa fé precisa ter a medida suficiente para gerar frutos. Fala comigo: a minha fé precisa ter medida suficiente para gerar frutos. Quando a gente olha para a palavra, ainda em Tiago, agora no capítulo 1, a palavra fala, no verso 19: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Em outras palavras, Tiago está falando assim: irmãos, tudo aquilo que foi liberado sobre vocês, deixe mesmo o Espírito Santo produzir algo. Sabe o que nós fazemos aqui todo culto? Lançamos sementes em terras. Está caindo a semente aí, irmão. Tudo que eu estou liberando aqui são sementes. Vai depender de você se essa semente vai germinar ou não, se ela vai crescer ou não. A partir do momento que o semeador lança a semente, a responsabilidade da semente não é mais minha, é sua. A partir do momento que o semeador lança a semente, a responsabilidade não é mais do semeador, mas agora do terreno em qual ela cai. E quando a gente olha para essa realidade em Tiago capítulo 2, agora no mesmo livro, só que no capítulo 2, Tiago 2, 14 a 18, você já conhece essa passagem, mas eu vou ler com você para te relembrar a memória.
2 Tiago 2, 14 e 18, a palavra fala para mim e para você. De que adianta? Fala comigo, de que adianta? De que adianta? Tiago está falando, de que adianta? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele continua dizendo, se um irmão ou uma irmã tiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, que Deus abençoe, irmão, vá em paz, Deus abençoe, tá? Vá em paz. Vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Pastor, como assim? Você pregou no domingo, que não é as minhas obras, não são as minhas obras que vão me salvar. De fato, não são só as obras que vão te salvar, porque nenhum ato de justiça é suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. O próprio Paulo fala, seus atos de justiça são trapos de injustiça para Deus. Para que você possa entender melhor a visão que o profeta tem, quando é colocado diante da presença do Senhor com vestes brancas, a palavra fala claramente para mim e para você, na revelação que o profeta Isaías vai ter. Eu não vou lembrar agora o capítulo, mas a revelação que o profeta Isaías tem é clara. Quando o sacerdote, ainda no tempo da lei, estava ali entregando tudo aquilo que podia ter, suas vestes poderiam ser as mais brancas possíveis, os atos de purificação poderiam ser, não encosta uma mão na outra, não deixa água, não sei o que. Irmão, o maior ato de pureza nosso ainda continua sendo impureza diante dos olhos de Deus. E Deus mostra essa revelação ao profeta. Mas o que Tiago está dizendo para mim e para você é que muitas vezes a gente gosta de inverter, porque o crente é o seguinte, ou é 8 ou é 80, né, pastor? Ou a gente faz ato e diz que é isso que salva a gente, ou a gente não faz nada. Já que não precisa fazer nada, então não vamos fazer nada. Minha pergunta para você, em algum momento Jesus deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer para que a fé pudesse ser demonstrada? A fé que nós temos só foi completa quando Jesus se entregou naquela cruz. Por isso, irmãos, quando o Tiago fala para mim e para você, a sua fé sem obras está morta, é que não tem como eu pregar de um Deus que é justiça e eu continuar vivendo em justiça. Não tem como eu falar de um Deus de misericórdia e ser uma pessoa que não expressa e não vive misericórdia. Não tem como eu falar de um Deus de amor, um Deus generoso, que eu creio, vivo e acredito, mas quando eu posso exercer generosidade, fidelidade e amor ao meu próximo, ao meu irmão e aos da minha casa, eu não faço. Eu estou sim dizendo, em outras palavras, que a minha fé é morta, porque é só palavra, não é uma realidade. Quando o Tiago fala isso para eles, ele fala assim, ei, não tem como a sua fé não ser acompanhada de obras. Ele fala, verso 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E aqui eu não vou falar o nome da religião, porque vai ficar mais complicado para mim. Mas deixa eu falar que alguém, né, que tem assim, é baseado no evangelho de outra pessoa, que não é Jesus. Essa religião, seita, sei lá o que você chama isso, quando a gente coloca na ponta do lápis, irmão, eles têm mais obras de graça, amor, justiça e caridade do que nós como igreja de Cristo. Isso porque eles não vivem segundo o evangelho de Jesus, eles vivem segundo o evangelho de outra pessoa. E quando a gente olha para essa realidade, eu não sei você, mas eu tenho vergonha disso. Ao falar assim, não, eu tenho fé. Se uma dessas pessoas chegar para nós hoje, igreja de Cristo, e falar assim, eu tenho obras, e aí? Qual é a nossa resposta? Tiago fala no verso 19, verso 18, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Irmão, se a nossa fé não consegue gerar frutos, deixa eu falar para você, a sua fé é morta.
Se a fé que você fala de um Deus de amor, de justiça, não é expressa através daquilo que Deus está colocando nas suas mãos, seja a sua casa, seja a sua família, seja os seus negócios, sejam os seus amigos, se ela não gera frutos, ela é morta.